Bom, estamos aqui de volta para mais um Diálogo Realitas e hoje nós temos a grande honra de receber o professor Dr. Jorge Trindade, que é o maior especialista brasileiro em psicologia forense, psicólogo, filósofo, membro da Academia Brasileira de Filosofia, professor universitário, é um currículo vastíssimo, né, tanto no Brasil quanto no exterior, autor de dezenas de trabalhos importantíssimos na área da psicologia forense. Então hoje para nós é extremamente importante estar aqui com ele e poder compartilhar, né, do conhecimento que ele tem e divulga. Ele é também diretor do Instituto de Psicologia Jorge Trindade, que é um centro de referência importante na área de especialidade. Então, inicialmente, eu gostaria de perguntar ao Dr. Jorge Trindade como ele chegou à psicologia forense. Como que na vida dele essa questão da psicologia forense foi se impondo como principal objetivo da sua vida profissional, principal questão da sua existência também, né? Então, essa é uma primeira questão e agradecer, claro, a sua presença aqui entre nós. Eu fico muito honrado de poder participar dessa atividade no Instituto Realitas, professor Edgar, é uma grande honra. E também a oportunidade de poder falar um pouco sobre uma trajetória que é muito pessoal. Eu comecei os meus estudos pela formação na área das ciências jurídicas e sociais. E, simultaneamente, fazia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul também o antigo curso do Instituto de Filosofia, Ciências e Letras. A verdade é que eu concluí o curso de Direito e tive uma grande facilidade no sentido de que 15 dias depois abri um concurso para a carreira do Ministério Público e eu logo depois me tornei promotor de justiça e fui percorrer as cidades, as comarcas do interior do estado. Poucos anos depois, já chegando perto da capital, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, então retornei à universidade para concluir algumas disciplinas faltantes do antigo Instituto de Filosofia, Ciências e Letras. Acontece que houve nesse entretempo a reforma universitária. E para concluir o curso de filosofia, que já estava no final, eu precisaria de mais 2 ou 3 anos revisando cadeiras já realizadas. O que me deixou numa situação de um certo desconforto, e então me vi convocado a fazer um novo vestibular. E em fazendo um novo vestibular, já que o curso de filosofia estava praticamente concluído, eu pensei em seguir outro caminho. Entrei pela complementação das minhas atividades de formação, entrei para o curso de psicologia, justamente com esse intuito de fazer uma mera complementação. Mas quando cheguei pelo final do curso de psicologia, então me dei conta que, como diz o Edgar Morin, o conhecimento moderno se faz hoje mais por conexões do que por isolamentos. Então me dei conta que talvez eu pudesse, com um pouco de engenho e arte, como diz Camões, fazer conexões entre as ciências jurídicas e sociais, a filosofia e a psicologia. E nessa imbricação de conhecimentos, a área que nós começamos, por dizer assim, no Brasil, no Rio Grande do Sul, a desbravar, foi a área da psicologia forense. Essa área de intersecção, de ligação, às vezes até de encruzilhada, entre o direito e a psicologia, tentando explicar fenômenos de natureza psicológica que têm direta relação ou coimplicação com a área jurídica e com os operadores do direito. Então essa foi, digamos assim, a trajetória que nos trouxe a essa prática que já dura para mais de 20 anos, que é o campo de estudo e de trabalho da psicologia forense.
Bom, é um tema que é sempre um tema importante e de muito interesse público, mesmo porque as pessoas ficam preocupadas com isso sempre. É a figura em inglês se chama de serial killer, assassino serial, que é um tema importante, relevante na psicologia forense, né? Eu sei que o senhor estuda isso e tem uma experiência com isso. O que é isso exatamente? Que fenômeno é esse? Como é que a psicologia forense analisa o serial killer hoje? A categoria dos assim denominados assassinos em série preocupa muito a sociedade em geral, porque esses crimes são de extrema gravidade e repercutem na rotina, na vida das pessoas, das famílias e da sociedade. Nós sabemos hoje que o serial killer é sempre um psicopata, embora nem todo o psicopata venha a ser um serial killer. Ainda bem, né? Mais ou menos, ainda bem, porque senão seria a catástrofe maior ainda. Pois é. Estima-se que 1% dos psicopatas cheguem a configurarem assassinos em série. O prognóstico desses quadros é muito ruim. Como o próprio nome diz, essas pessoas têm uma trajetória em que o crime de homicídio integra o seu modus praticamente vivendi e com algumas características muito peculiares. Eles são incapazes, evidentemente, de ter sentimentos fraternos com os outros, não têm nenhuma empatia, não conseguem se colocar no lugar do outro e ver o sofrimento do outro, mas ao contrário, parece que tem algum gozo psíquico, no sentido de que o sofrimento alheio lhes traz alguma gratificação, paradoxalmente, que isso possa ser percebido por nós. Então é um problema de grande relevância, de grande impacto social. O serial killer também tem características no seu modo de cometer os crimes, que é o traço da violência. Aquela violência muito mais extensa do que a violência necessária para cometer um delito. Eles vão muito além e, não raras vezes, na prática desses crimes violentos de morte, deixam uma marca, que em psicologia forense nós chamamos de assinatura. Deixam uma marca, uma assinatura que é um traço da maneira como eles costumam praticar os seus delitos e que dá espaço para grandes interpretações. Porque o que significa um serial killer, por exemplo, que comete os seus crimes deixando uma assinatura, uma marca? Parece que está desafiando os rigores da lei, a autoridade, no sentido de que a marca é um jogo entre a vida e a morte, é um jogo pelo qual ele não pretende ser descoberto e mostra o seu poder, a sua virulência, o seu poder de destruição e de morte, desafiando simbolicamente o poder da autoridade. Então são conhecidos na história são conhecidos alguns sujeitos com essas características de assassinos em série, que deixaram uma determinada marca, um determinado tipo de lesão, ou uma peça, ou um lenço amarrado no pescoço da vítima. São características que denotam, do ponto de vista psicológico forense, o confronto do crime, digamos assim, essa metáfora de um orgulho de ser criminoso com o poder da autoridade. São personalidades muito típicas dentro do estudo da psicologia forense, aliás, que reclamam cada vez mais estudos, porque há muito a se descobrir nesse campo, mas também nós sabemos que todos eles têm essas condições que configuram uma personalidade do tipo psicopática. Os psicopatas
estão sempre dedicados a fazer o mal ao outro, à sociedade, e não tem nenhum remorso pelas práticas delituosas que realizam. Costuma-se dizer que o psicopata é como o gato. Ele só pensa nele mesmo, ele não pensa no rato. Mas a diferença entre o psicopata e a vítima é que o psicopata, diferentemente do rato, sempre sabe quem é o gato. Então nós temos assim até esse jogo de palavras, mas que mostra muito bem essa maneira peculiar de funcionamento psíquico desordenado, caótico, mas ao mesmo tempo organizado no que tange ao crime, né? A essa, aspas, vocação ao crime. É um comportamento muito organizado, muito planejado, o que faz com que seja muito diferente de um sujeito que eventualmente na sua trajetória existencial, por razões múltiplas, às vezes de ciúme, às vezes de rancor, às vezes numa própria reação, vem a cometer um crime e às vezes até um crime de homicídio. É muito diferente, porque as estruturas de personalidade estão organizadas, né, com elementos muito distintos. Então hoje a psicologia forense oferece hoje recursos que permitem, com uma certa segurança, identificar os elementos estruturais da personalidade que definem, que caracterizam tanto uma estrutura psicopática quanto aqueles indivíduos que podem ser definidos como serial killer. É um grande avanço isso. O serial killer ele tem cura? Cura é uma palavra complicada no campo da psicologia forense e até mesmo no campo da psicologia e da psiquiatria e da psicopatologia. A gente pode dizer que o prognóstico é muito sombrio, que o prognóstico é muito ruim, ou seja, as relações de investimento, a relação custo-benefício não apontam para tratamentos eficazes quando se trata de pessoas, de pacientes que possuem uma estrutura de personalidade do tipo psicopático. Isso nos tem levado, de uma forma talvez assim mais simplificada, a generalizar, dizer que os psicopatas são incuráveis. No estágio do desenvolvimento da ciência psicológica e da psiquiatria, nós hoje podemos dizer que os resultados são muito limitados. Embora ainda, pessoalmente, eu tenha essa crença de que nós sempre devemos exaurir todos os nossos esforços científicos, técnicos, pessoais, para obter a melhora, um resultado mais favorável e digno de novo para a vida dessas pessoas. Essa é a questão de uma crença individual. Agora, entretanto, na prática, a relação de tratamento com personalidades do tipo psicopático é muito frustrante, ela é muito ruim, há um péssimo prognóstico. Isso é um tema realmente muito interessante e é um aspecto desse desejo que algumas pessoas têm de matarem, que é o daquelas pessoas que, principalmente em lugares públicos, institucionais, né, me parece, empresas, escolas de uma forma muito evidente, ou igrejas, se saem e matam em série numa determinada circunstância. Parece que existe um nome para isso, que é síndrome de Amok. Isso também é uma coisa que mobiliza muitas pessoas, porque todos nós frequentamos lugares públicos, institucionais, e sempre há o risco desse tipo de experiência traumática, né? Como é que o senhor entende isso e vê essa síndrome? Professor Edgar, esta síndrome que
é conhecida na medida em que os meios de comunicação social frequentemente revelam episódios dessa natureza, recebe o nome de síndrome de Amok. Amok é uma palavra um pouco estranha, mas ela tem a origem malaica e estaria relacionada originariamente a um tipo de punhal muito afiado, muito perigoso, que o malaico usa e que, eventualmente, em um surto de natureza psicótica, o malaico então sai com esse punhal pelas ruas, como uma pessoa desnorteada, enfurecida, que é uma das características do surto psicótico, sai pelas ruas com esse punhal gritando Amok, 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 e nesse percorrer vai com o punhal ferindo, assassinando todas as pessoas que encontra pela sua frente, como se fosse, por assim dizer, um elefante desgarrado da manada, que vai derrubando, destruindo tudo aquilo que encontra pela frente. Esse comportamento súbito, esse comportamento repentino, que tem a dimensão psicológica de um surto psicótico, não dura muito tempo e geralmente termina com a morte de várias pessoas que estavam no entorno e, não raro, com a própria morte do agente deste evento. Ou a morte porque o próprio sujeito suicida, né, ou suicídio final, ou porque ele é morto, então, pela polícia, pelas autoridades, ou por alguém que busca frear essa descoordenação, como eu dizia antes, como se fosse um elefante desgarrado da manada que sai rompendo, derrubando e assassinando todas aquelas pessoas que encontra pelo seu caminho. O que chama, entretanto, muito a atenção nesta síndrome, que está muito correlacionada com uma síndrome pertencente à cultura. Nós chamamos a síndrome de Amok como uma síndrome de uma determinada cultura. E por que se questiona esta síndrome desenfreada de impulsividade, em que o sujeito vai assassinando e destruindo tudo aquilo que vê pela frente? Porque o mais paradoxal de tudo, professor Edgar, é que esses episódios acontecem em espaços privilegiados. É um espaço sempre de cultura, ou é numa escola, ou é como foi aqui no Rio de Janeiro, há uns anos atrás, no Realengo, né? Como já aconteceu em Argentina, como acontece nos Estados Unidos, com frequência, infelizmente, enfim, em vários países, mas sempre com essa característica. Há uma relação desse agir desenfreado com um espaço privilegiado, um lugar relacionado à cultura. Ou são escolas, universidades, igrejas, teatros, lugares de reunião pública onde se celebra a cultura. Eu acho que é aí que reside exatamente o grande paradoxo desta condição ou desta entidade psicológica ou psicopatológica, que é um ataque à cultura. Porque o que se espera em uma universidade, em uma igreja, em um lugar que celebra a fraternidade, a igualdade, a paz, o respeito ao próximo, a educação? Então, essa síndrome parece que guarda, ainda que ao fundo, não é, mascarado, um ataque à cultura, um ataque àquilo que promove a condição humana e que o sujeito, por razões não conhecidas, né, que tudo é multicausal, há várias causas que podem se congregar e levar a um episódio psicótico desse porte, mas sempre voltado a um ataque a um grupo que representa aquilo que diz-se mais sublime na condição humana, que são as relações pacíficas, as relações de fraternidade
os espaços que respeitam a diversidade, a pluralidade. É ali que parece que se faz um lugar de escolha para que esses sujeitos que têm esse transtorno gravíssimo e desorganizador da vida individual, porque é um desorganizador, porque é evidentemente um fenômeno psicótico em que a personalidade se rompe como se fossem cacos de vidro, né, de um grande cenáculo de vidro que se esparrama em pedaços. Essa personalidade se rompe, mas ao se romper ataca, estilhaça, por assim dizer, né, a sociedade no seu âmago cultural, naquilo que existe de mais sublime que a cultura produz, que são experiências da educação, da fraternidade, da solidariedade, como eu antes referia. Parece que esse digamos assim, a pedra de toque desse tipo de comportamento que nós conhecemos hoje como síndrome de Amok. E mais do que isso, quando os meios de comunicação social divulgam maciçamente um evento traumático desse porte, não raro parece que ele está associado a desencadear outros episódios da mesma natureza. Há como que uma contaminação, uma mobilização psíquica de alguns indivíduos predispostos a esses comportamentos de violência, que às vezes então são desencadeados por um já acontecido e esses eventos se multiplicam. Geralmente, professor Edgar, esses autores, esses sujeitos, indivíduos, têm algumas características comuns, como uma adolescência muito solitária, sem comunicação com outros adolescentes, sem amigos, sem histórias afetivas nas suas relações familiares, e são definidas como personalidades do tipo esquizoide, né? Introvertidas, solitárias, que não têm boas estratégias de comunicação, geralmente associado a um mau comportamento na escola ou na família, com pequenos comportamentos disruptivos, mas pessoas muito em si mesmadas, que às vezes gastam muito da sua vida se dedicando a filmes de violência, a assistirem solitariamente programas hoje em dia com os meios mais modernos de comunicação, mas algo que é muito solitário, muito sofrido. Parece que há uma predisposição nas pessoas que possuem esse tipo de funcionamento psicológico a eventualmente ocorrer ali um gatilho que desencadeia, ou que pode vir a desencadear uma síndrome contra a cultura, uma síndrome da cultura que nós conhecemos com o nome de Amok e que geralmente faz muitas vítimas, como por exemplo numa escola, né, o indivíduo volta para uma escola que muitas vezes da qual já foi participante, né, e lá mata ex-colegas, ex-professores, infelizmente 8, 10, 12, muitas pessoas, mostrando que realmente que é um evento trágico do ponto de vista da comunidade, do ponto de vista do agente, mas que está relacionado, ao fim e ao cabo, a essa questão de também significar, de também simbolizar um ataque à cultura. Depois do desastre de Columbine, daquele massacre, me parece que começou a circular uma certa visão sobre o assunto, de que esses acontecimentos trágicos eles podem ser minorados ou revertidos através de políticas educacionais de combate ao bullying, o que se chama de bullying. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, para saber se realmente as políticas de combate ao bullying previnem os massacres e até que ponto podem prevenir, né, e se são eficazes no que diz respeito à síndrome de Amok. Pois é, professor Edgar. A síndrome de Amok, como todas as síndromes psicológicas e psicopatológicas, elas nunca são representadas por uma única causa.
elas são sempre de natureza multicausal. E, portanto, biopsicossociais, como se tivéssemos aí no mínimo um triângulo em que os aspectos biológicos, heredofamiliares, os aspectos psicológicos do mundo interno e também os aspectos do ambiente, não é, se congregam em algum momento, fazem uma constelação de fatores e contribuem para a eclosão de um incidente de natureza psicopatológica. Assim não é diferente quando nós falamos dos crimes violentos e em especialmente, da síndrome de Amok. É evidente que nós podemos estabelecer políticas públicas e políticas na área da educação, e sobretudo aquelas que privilegiam a família e as relações que ocorrem no âmbito e no seio familiar, no sentido de que a personalidade tenha um campo mais favorável para o seu desenvolvimento. E não há dúvida que a família e a educação são fatores importantes e imprescindíveis no bom e no saudável desenvolvimento da personalidade, desde o seu início, desde o início da vida humana. Agora, especificamente quanto ao fenômeno do Amok, reduzi-lo, um fenômeno tão complexo, né, tão demarcado do ponto de vista do ataque, da violência, da destruição contra os patamares da cultura, daquilo que está instituído, que é uma aquisição de um determinado grupo cultural, resumir isto a uma única causa e correlacionar unilateralmente isto ao bullying me parece, no mínimo, um reducionismo, uma simplificação muito grande. Do complexo a uma coisa tão unilateral. Isso não afasta, evidentemente, isso não exclui, isso não quer dizer que o bullying não possa ser um dos fatores que em algum momento, em alguma dimensão, venha a contribuir para esse resultado de constelação de uma personalidade violenta. Com certeza, pode aí haver um fator de causalidade. Entretanto, fenômenos complexos não podem ser restritos a um único fator na sua causalidade. De maneira que, para além da questão do bullying, que é um fenômeno efetivamente importante, que merece nossa atenção, nas escolas, na família, nos bairros, mas muito para além disso, eu acho que uma política realmente comprometida em prevenir comportamentos dessa natureza teria que ser muito mais ampla e muito mais densa e, portanto, contemplar aspectos familiares. Uma coisa muito importante nos dias de hoje, os aspectos dos valores que se instauram na família ou desde a família, depois passando pela escola e pela sociedade, a construção desses fatores, tornar isso dinâmico, né, enquanto valores a serem introjetados, incorporados e compartilhados com originariamente o grupo familiar e depois os grupos mais extensivos, parece que seria um dos tópicos indispensáveis a qualquer programa de prevenção desses comportamentos violentos. De modo que a delinquência em geral, né, a delinquência grave, a delinquência mais violenta ou a delinquência contra o patrimônio, dessas novas modalidades hoje financeiras que existem, ela está muito relacionada também ao problema da desagregação dos valores. De modo que atribuirmos tudo a uma única causa, seja ela o bullying ou outra similar, seria, no mínimo, do meu ponto de vista, fazer uma grande simplificação desses complexos fenômenos e eventos que marcam uma sociedade que é justamente a sociedade da complexidade. Gostaria muito de agradecer ao professor Jorge Trindade por essa maravilhosa entrevista. Ele é do Rio Grande do Sul, está aqui no Rio de Janeiro e toda vez que vier ao Rio de Janeiro vai dar aqui uma entrevista para a gente, por favor.
e parabenizá-lo pelo seu trabalho, pela importância do seu trabalho dentro do universo jurídico e psicológico brasileiro, né, que é um trabalho reconhecido e de imensa importância, e desejar que seu desenvolvimento intelectual, a sua aplicação profissional continue dando sempre bons frutos para a nossa sociedade. Muito obrigado, Dr. Jorge. O agradecimento é meu e o Instituto de Psicologia, cuja sede principal fica em Porto Alegre e tem uma filial, por assim dizer, hoje também em São Paulo, está sempre à disposição do Instituto Realitas e será um grande prazer sempre poder cooperar com esse lindo projeto. Obrigado.